Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês alguns temas que são bem pertinentes. O que é verdade e o que é mito dentro do narcisismo. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final do vídeo que eu tenho algumas informações muito importantes e até mesmo equivocadas, tá? Da qual o senso comum diz a respeito o que é o narcisismo. Mas na verdade, o que é o narcisismo? Como se manifesta o narcisismo? Quais são as verdades e as mentiras que cercam sobre esse transtorno? Então, o vídeo de hoje eu falarei sobre isso, tá? Interessante que vemos dois contrapontos em um mesmo tema. O primeiro, que seria mito, é que narcisistas se amam demais. Por exemplo, quando uma pessoa é muito autoevidente, se evidencia, se autoproclama, na verdade temos a tendência de pensar que essas pessoas se amam até demais, exageradamente. E com isso falamos que essa pessoa é narcisista. Mas na verdade não, narcisista não se ama. Na verdade, narcisista, ele cria uma narrativa da qual ele possa amar. O que ele ama não é ele ama a narrativa que ele cria sobre ele. Ele ama o personagem que ele cria sobre ele. Ele se conhece, tá? Ele é um ser totalmente vazio e ele sempre tenta cobrir essas debilidades com histórias e narrativas que são totalmente espetaculares, né? Então, se você vê pessoas, por exemplo, que são excelentes em tudo, na verdade, ter um melhor relacionamento, diz ter o melhor relacionamento, diz ter o melhor trabalho, diz ter a melhor empresa, né, por exemplo, da qual trabalhou, essa pessoa simplesmente ela quer convencer para ela mesma primeiro e depois para você, né, que ela tem uma vida de sucesso. Então, você na verdade você vai se apaixonar pela narrativa que ela criou, enquanto que ela vai na verdade se colar a essa mesma narrativa que ela desenhou. Então você vê que tem um relacionamento muito grande daquilo que o narcisista cria, tá? E acerca do outro que escuta, né? Por exemplo, esses contos narcísicos que na maioria das vezes são todos todo floreado, na verdade. Isso não tem nenhuma verdade. Então, quando você fala que uma pessoa se ama demais porque é narcisista, na verdade não é. Uma pessoa que se ama não precisa ficar todo o tempo querendo mostrar aos outros que se ama. Uma verdade vemos que os narcisistas têm dificuldade de se manter, né? De manter relacionamentos. Isso é verdade, viu? Por quê? Porque como, por exemplo, ele é carente de self, ele procura aquilo que lhe falta nele no outro. E isso nunca o completa. Na verdade, você vê que o narcisista está numa busca eterna de si no outro. Ele vê o outro e ele idealiza que o outro cobrirá as suas carências, porque ele é totalmente carente de self. Então, quando ele vê que essa pessoa, na verdade, não está mais satisfazendo as suas expectativas, ele começa pelo processo de descarte. Primeiro, ele idealizou essa pessoa, teve o processo de gaslighting, né? Ele é totalmente romântico, né? Lindo, gracioso. Depois, quando ele conquista, na verdade, ele vê que essa pessoa tem falhas para com ele, mas na verdade não é a falha da pessoa. Na verdade o que acontece é o ideal que ele pintou sobre essa pessoa e vai desbotando, na verdade a vida ela sempre tende a desbotar os ideais que criamos sobre as outras pessoas de acordo com as nossas próprias carências. Então o narcisista não consegue se relacionar bem com outras pessoas porque ele sempre é um eterno procurador de si. Ele se procura no outro. Quando ele vê que o outro não faz mais parte das suas vontades, ele vai fazer, na verdade, uma espécie de ciclo. Enquanto ele vai desprezar uma pessoa, mas ele não larga a mão, tá? Enquanto ele despreza uma pessoa e a mantém dentro desse ciclo, ele vai buscar outra pessoa. Ele é como se fosse uma espécie de espelho quebrado.
em várias partes. Então ele sempre vai procurando partes de si no outro, na verdade, e nunca se encontra. A segunda mentira que vemos é que todo o narcisista é violento. Por quê? Porque quando você fala de violência, é algo que viola a sua integridade, né? Mas quando falamos sobre violência, sempre falamos sobre violência física. Nem todos os narcisistas cometem violência física, mas sim violência psicológica. Essa violência psicológica, ela é totalmente gradativa, tá? Muitas vezes é mais sutil, mais leve, sabe, aquela pitada sem graça sabe, uma brincadeira totalmente sem graça, sabe, sempre jogando indiretas. Muitas vezes ele faz isso como um processo de ironia e até mesmo sarcasmo, ou seja, ele tenta fazer de uma maneira totalmente sutil. Com o tempo, na verdade, ele se torna mais violento, mas não a ponto de ferir a integridade dessa pessoa. Temos que verificar que existem vários tipos de narcisismos, tá? Dentro do narcisista. E também nós vemos, por exemplo, uma verdade, né, que acontece, que todos os narcisistas precisam de ajuda profissional. Por mais que alguns não acreditem, né, que eles não precisam, sempre há duas correntes, né? Por exemplo, que o narcisista é um ser irreversível e a outra acredita que ele é um ser que pode ser totalmente terapeutizado, vamos dizer assim, conscientizado, mas sim as suas divergências, tá? Outros mitos, por exemplo, que nós temos acerca do narcisista, né, e verdades, é que todas as pessoas que são confiantes são narcisistas. Interessante que, assim, o narcisista, ele não é autoconfiante, mas a pessoa que é confiante não é narcisista, porque ela sabe do potencial que tem, tá? E ela não tem que ficar gritando aos quatro ventos o quanto que ela é boa, o quanto que ela é capaz, o quanto que ela é profissional. E uma verdade também vemos que, por exemplo, que o transtorno de personalidade é sempre uma condição psíquica, tá? Então há uma espécie de narcisismo que pode ser saudável e benéfico, né? E também outro tema também que o narcisismo, que é mito, na verdade, é que, por exemplo, é que os narcisistas muitas vezes não são atraentes. Tem muito esse mito, mas na maioria das vezes, tá, os narcisistas podem ser atraentes e carismáticos, e é dessa arma, na verdade, que ele se utiliza para conquistar as pessoas que estão ao seu lado. Se vocês gostaram do vídeo que eu publiquei hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Acesse os comentários e conte uma história, na verdade, que você teve com algum narcisista, com alguma pessoa que, na verdade, você pensou que era uma coisa, mas que no final era outra. Uma pessoa que, na verdade, se desbotou, na verdade, para você. Muitas vezes a vida desbota e muitas vezes o narcisista mesmo se desbota, porque ele não percebe, porque tudo que ele cria é um jogo de teatro. Se você teve uma experiência recente com o narcisista, entra aqui no nosso canal, conte a sua história e se inscreva também, por gentileza, aperta o botão das notificações e compartilhe o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final do vídeo e até a próxima.